E o São Paulo venceu o Grêmio de virada por 2-1, mas todo mundo está falando da história do pênalti do Luciano, que sofrido pelo Luciano no final, que foi o gol da vitória ali com a cobrança do André Silva. Então eu vou começar com você, Arnaldo. Agora eu quero ver você falar que não foi pênalti também. Eu achei que não foi, falei na hora. Isso. Eu achei que não foi falta alguma do Arboleda no primeiro lance, para mim é ridículo essa discussão. Voltou lá e tal. E o Luciano, sim, é um piscineiro, né? Ele é um cavador de pênaltis, né? Como fez contra o Sport. Eu acho que esse tipo de infração, quando o atacante opta por tirar a bola da área, ele está saindo da área em vez de entrar, normalmente não é penalidade, na minha visão. Teve o choque? Teve. Suficiente para ele cair e desistir da jogada? Não. Agora, eu acho que aí as comparações, você estava falando no intervalo, é impressionante o número de palmeirenses preocupados com isso. Porque, de fato, o pênalti do Palmeiras na semifinal contra o São Paulo foi uma aberração toda, porque não tem discussão sobre aquilo. E definiu um finalista, né? Então, não foi pênalti no Luciano. O São Paulo, eu acho que nem fez um jogo ruim. O São Paulo está definhando fisicamente. Perdeu uma jogadores machucados em todos os momentos. Esse é um que quer a parada urgentemente para a enfermaria. São 10 jogadores machucados agora. Muitos porque machucou até o menino, né? O Luca, né? Isso. Torceu o tornozelo, né? Na queda do... Mas o São Paulo enfrentou um Grêmio... Cara, o Mauro falou do Santos. Os jogos que o São Paulo fez no Morumbi, todos difíceis, né? Porque o São Paulo tem muitos limites, né? Ganhou só 2, do Santos e do Grêmio. Empatou com o Sport, empatou com Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza. Desses todos, olha, o time do Grêmio, cara... É duríssimo, hein? Nossa. O time do Grêmio jogou menos que o Sport. O Sport é o lanterna, mas jogou menos. Dá desespero. Você não achou falha do Rafael? Eu acho. Achei dentro do gol. Sobretudo, então, o jogo foi isso, né? O São Paulo tinha, sei lá, finalizado 10 vezes no primeiro tempo, fez uma pressão, empurrou o Grêmio, mas o São Paulo não tem acabamento. O São Paulo não tem acabamento, não tem jogador que tenha eficiência de finalização, até por isso o Luciano jogou. E entregou o gol. Foi uma falha grotesca do Pablo Maia. E depois deu uma cotovelada também. Grotesca. Não, foi antes. Deu uma cotovelada antes. Não foi cotovelada, né? Mas poderia ter sido expulso. Poderia ter sido expulso. E o Rafael, ele foi entrando, em vez de diminuir a área do atacante, ele foi aumentando a área do atacante. Mais falha do Pablo Maia, escanteio a favor. Eu lembro sempre do meu saudoso companheiro Silvio Lancelotti, que foi meu técnico. Ele falava, você tomar gol de escanteio a favor, você tá fora. O último cara tem que matar a jogada de qualquer forma. Só que o Pablo Maia tinha o cartão amarelo. Então ele fez a besteira e não podia cometer a falta. Fala, Trajano. Você lembra numa Copa São Paulo, quando o Pablo Maia se destacou, jogando muito bem, mas ele teve uma falha igualzinha a essa. Semifinal contra o Palmeiras. Semifinal contra o Palmeiras antes deles. Jogaram. Isso, entrou o cara com a faca, jogaram faca da marmita. Esse jogo aí. Isso mesmo, Trajano. Ótima memória. Então ele erra, ele ainda está bem, fora de forma, ele teve que entrar no lugar do Marcos Antônio. E acho que aí o Zubeldia foi... Reclamam tanto. Os caras reclamam do Zubeldia, cara. Eu vou te falar, irmão. 15 partidas o São Paulo jogou, perdeu uma do Palmeiras na última bola. Ele, no intervalo, tomou a atitude correta. Não é fácil. Vou tirar o cara que eu coloquei. Pablo Maia tinha falhado, tinha cartão amarelo, o São Paulo precisava virar o jogo. E colocou o menino Luca, e o São Paulo foi pra cima e conseguiu, né, numa bola parada. Faz tempo que não fazia um gol, com o Arboleda, e depois no pênalti do Luciano virar o jogo, teve outras chances. Era uma vitória fundamental e o Grêmio teve a questão da tragédia com a família do Mano Menezes, né? Fogo, né? Coisa horrorosa, né? Morreram os 2 enteados, né? Do Mano Menezes, da filha do Mano Menezes, num acidente trágico. Não teve nenhum Mano Menezes no banco. Né? E ele trata os dois como netos, né? Como netos de verdade. Nossa. Então, assim, o Grêmio não tinha... Isso foi no dia do jogo, né? Então, o Mano não estava o Sidney, que foi jogador do São Paulo, auxiliar dele, Sidney Lobo. Mas o Grêmio dá aflição. É um time que ele tentou, no jogo,
o antijogo desde o início. Cera e tal. Cera, jogar aquela coisa, parecia o Filipão de volta. Aliás, está lá o Filipão, né, no Grêmio como coordenador. Jogar a bola dentro do campo 3 vezes. Cara, é uma coisa assim, surreal. Mas o que mais me impressionou foi a falta de qualidade do time do Grêmio, né? Uma coisa, olha para... E vai jogar agora contra o CSA na Copa do Brasil, perdeu na ida, né? Enfim, então é difícil. O Grêmio deu essa finalização do gol, né? Depois ele só foi finalizar no segundo tempo, mais na segunda metade. E aí o que o Rafa salvou. Ele salvou, ele salvou. Eu acho que ele faz essa grande defesa e depois, para mim, ele falha no gol. Sim. E no último lance do jogo, uma bola jogada na área de qualquer maneira lá, que... todo mundo na área, consegue finalizar. Não lembro quem foi que consegue chutar, chutou fraco, o Rafael defendeu, até o Brett White reclamou porque ele estava bem colocado. Isso. Se a bola passa, ele tinha mais condições de arrematar. O jogador que finaliza se estica todo, dá um chute fraquinho. O Wagner Leonardo, o zagueiro. Ele mesmo, zagueiro na área. Foram só 3 finalizações. O time do Grêmio não existe, gente. O time do Grêmio não existe. É um negócio assim realmente assustador. E o erro da arbitragem, na marcação de um pênalti inexistente que definiu o jogo, ofuscou um pouco isso. Depois do jogo, o Marlon estava reclamando da arbitragem, todos os jogos são roubados e tal. Tudo bem, ele pode até ter razão de reclamar da arbitragem, mas não dá para resumir só isso. O time do Grêmio tem muitos problemas, mas muitos problemas. É um time muito... É um elenco todo mal montado, alguns jogadores que não tem nada a ver. Vai ser difícil ali. Vai sofrer. Eles vão me chamar de clubista, mas eu tô sozinho, né? Eu achei que foi pênalti. O cara dá um chute no joelho do Luciano. Mas acho que não foi suficiente para cair, não, entendeu? Pode ser, mas assim... Você entende? Esse tipo de pênalti... Não é você vai ter lá o frame e vai ter o contato. O cara chutou. Que nem mas que você falou, mas sinceramente, bem. Esse pênalti... Tá na contramão do gol. Contramão do gol. O cara faz o quê? Aproveita qualquer contato ele sente o contato e cai. Ele vai fazer o quê? Ele tá no sentido contrário. Ele não vai fazer o gol, ele vai dar um passe. É uma loucura completa, porque aqui esse pênalti se marca toda hora. Tem um monte de pênalti marcado assim. Ou estou errado? Tem vários que não são pênaltis que são marcados, é isso. Esse é o ponto. Não foi nada. Assim como não foi nada com o Sport também. Dessa vez o São Paulo converteu. E eu acho que o Trajano está mutado. O VAR... Rebaixamento. Grêmio e Santos. Qual dos dois é o pior? O Grêmio é pior. Eu acho que o Grêmio tem menos jogador, cara. Eu acho que o Santos aí tá uma bagunça, mas dá para arrumar, também acho. Você acha, Juca? Você vai comigo, você achou que foi pênalti, não foi? Que isso? Que é isso? Eu achei que foi um dos maiores erros do VAR da história do futebol mundial. É a falsa simetria, né? Mas isso posto só para continuar sendo chato. Só para continuar sendo chato, tudo bem. O presidente do Grêmio vota no Chalde. O Grêmio foi um dos grandes que traíram o movimento de 2 ligas, que se serviu para alguma coisa, esse episódio lamentável, serviu para juntar as 2 ligas. Mas houve quem, entre os grandes, não é porque entre os pequenos eu desculpo tudo, não é porque morrem de medo de qualquer coisa, mas entre os grandes, veja você, Leila Pereira e João Textor de braços dados, ambos a favor da modernização e da moralização do futebol brasileiro. Mais o Grêmio, uma beleza. Tomara que se lasquem. E o Pedrinho do Vasco. O Pedrinho do Vasco. Mas esse dizia uma coisa como comentarista e faz o inverso do que ele dizia como comentarista e como presidente. E aí justifica. E diz, a realidade é diferente do que eu imaginava. Esse depende lá do tribunal para ver a questão lá do 7-7, não é isso? Né? E você sabe quem domina o tribunal no Rio de Janeiro. Então ele está colado no Flávio Sveiter. Olha, só para fechar, bom, o São Paulo tem o Náutico amanhã, né? Um jogo meio complicado. O Arnaldo é a favor de rifar a Copa do Brasil. Deixa eu explicar. Sou. Aí, sim. Mas aí rifar não, arriscar, né? Você disse. O time entregar o jogo, é isso. Isso o São Paulo acha que tem, a direção do São Paulo, as mesmas possibilidades do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, etc. Eu acho que eles não acham, eu acho que eles não têm coragem de falar. Mas para o Zubeldia foram estabelecidas 3 metas até a parada. Classificar em primeiro do grupo, na Libertadores, classificar para a Copa do Brasil e estar entre os 8 primeiros do Brasileiro, como se o São Paulo tivesse... elenco para tal, né? Então, a Libertadores está praticamente definida.
falta a Copa do Brasil e subir em algumas posições no Brasileiro. Com 10 desfalques e um jogador de 17 anos jogando. Aliás, machucado também não vai jogar nos aflitos. O que eu digo é o seguinte, eu acho que a gente discutiu a vantagem do Palmeiras no início pelo planejamento. Os clubes, eu entendo, porque é um calendário muito novo, né? Por conta dessa coisa do Mundial. Os clubes não entenderam, ou estão começando a entender o que seria esse ano. O São Paulo, então, com o plano de retenção e não poder contratar, quebrar o orçamento, o São Paulo não tem a menor condição de jogar 3 competições simultâneas. E eu estou falando não agora, eu estou falando depois da parada. Porque o São Paulo não terá janela de contratação. A parada para o São Paulo é simplesmente para recuperar o jogador do departamento médico e só. Não vai vir qualquer jogador, não vai vir ninguém. Talvez se venha nos moldes do Cedric, talvez. Um jogador totalmente livre no mercado. Se for. Porque só pode ter na folha de pagamento. Então, pode ter um Cedric na frente. Só se sair alguém, né? Só se sair gente, só se vender gente. Vender gente e chegar alguém novo. Exato. Então, o São Paulo fez 20 partidas em 2 meses. Ou vai fazer, faltam 5, né? Fez 15 e vai fazer 20. Perdeu uma. Para mim, está muito acima do que eu esperava. Ainda mais com tantos desfalques. Se ele avançar na Copa do Brasil, ele vai ter os 2 terços finais do Brasileiro, o mata-mata da Libertadores e o mata-mata da Copa do Brasil. Ele pode fazer até 40 com qual elenco? Então, fosse eu um cara que planificasse alguma coisa, cara, eu não tenho como. Então, na terceira frente, eu vou arriscar, eu vou com um time de moleque. O Náutico, que é dirigido pelo Hélio dos Anjos, que é uma figura, né? Ele começou, no Náutico, tinha sido eliminado de tudo. Aí o Náutico começou a dar uma reagida. Aí o Náutico na Série C, era o Lanterna, ganhou de 4-0 do Ipiranga no Rio Grande do Sul. O Náutico já subiu. E vendeu todos os ingressos. Vai ser a chance do Náutico reaparecer no cenário nacional. E a vantagem do São Paulo é um gol só. O São Paulo tem que arriscar em algum momento, em alguma frente. Mas não vai. Pelo jeito vai com o que for. Timbu tá virando SAF também. Timbu. Tem briga pra caramba, né? Lá interna também em relação a isso. Mas eu acho o jogo muito. Timbu, pode falar. O presidente do Timbu fez uma nota no dia do golpe militar, dizendo que sem democracia não existe nada e tal, papá. E aí, uns botocudos querem tirá-lo da presidência porque ele se manifestou partidariamente. Você ser contra ditaduras é se manifestar partidariamente. Essa é a situação.